Tudo bom, meu amado, minha amada? Eu quero desejar a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei até o momento, o horário que você vai estar assistindo a esse vídeo, mas desde já eu quero que o Senhor abençoe a sua vida e quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração e que fica lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba, e trouxeram Ziba a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Eu acho que até aqui já está ótimo para a gente poder começar a refletir um pouquinho do que o Senhor quer ministrar para nossas vidas no dia de hoje. A história conta da morte de Saul e seu filho Jonatas. Saul, que era o rei, e Jonatas, seu filho, estavam na guerra. E nesse momento eles, como rei de Israel, ele enfrenta um povo, e esse povo ele vence. E agora está ali. Saul e seu filho Jonatas estão sendo mortos. E a notícia se espalha em Israel. E essa notícia chega até os ouvidos da pessoa que estava cuidando agora de Mefibosete, que era filho de Jonatas. Mefibosete era filho de Jonatas, neto do rei Saul. E essa mulher, no momento de tentar salvar a vida de Mefibosete, ela sai correndo com ele, pega ele no colo, ele era uma criança. E por uma questão de um descuido, uma fatalidade, muitos vão dizer que até mesmo tentaram quebrar as pernas de Mefibosete, mas eu consigo entender que há um propósito em todas as coisas, até mesmo nesse momento foi um propósito na vida de Mefibosete, na vida daqueles que estiveram juntos. E Mefibosete cai no chão e ele fica aleijado das 2 pernas. E a história vai contar que Mefibosete ele é levado para Lodebar. E também muitos historiadores, muitos pregadores têm uma revelação, e eu e você acredito que já devemos até o dia de hoje ter ouvido, que Lodebar é um lugar da desgraça, Lodebar é um lugar do esquecimento, Lodebar é um lugar onde se encontravam os aleijados, os mal afortunados, aqueles que tiveram algum tipo de doença, de problema, coxo, aleijado, cegos, enfim, aqueles que eram esquecidos iam para Lodebar. E a Bíblia diz que no momento em que Davi é ajudado pelo seu amigo Jonatas, ele faz um juramento para Jonatas. Ele olha para ele e diz que quando ele precisasse, e de qualquer forma ele nunca ia desassistir a família do rei, a família de Jonatas. Jonatas morre, mas a promessa não. Jonatas morre, seu filho fica vivo, e aquele que prometeu cumpriu. E isso eu quero trazer na sua vida, porque Jesus Cristo é assim na nossa vida. E Davi aqui ele representa, nesse momento, Jesus. Ele representa aquele que promete e não deixa de cumprir. E Davi vai chegar e vai dizer assim para as pessoas que estavam salvando, fazer uma pergunta: há alguém da família de Saul, de Jonatas, que esteja vivo ainda, para que eu possa ajudá-lo, para que eu possa fazer o cumprimento daquela promessa que eu fiz lá anos atrás? E aí Ziba se levanta e diz: sim, há Mefibosete. E eu quero que você atente agora, porque as palavras de Ziba são palavras muito fortes que eles revelam
a Davi. E eu posso conjecturar, e até então, nesse momento, Ziba, ele era, olha quem era Ziba. Ziba, ele era um servo, né, que servia a Saul. Ele foi um cara que serviu o antigo rei. E pela lei, e pelo costume, na verdade, pelo costume da época, todos que serviam a um antigo rei, ao rei que foi vencido, deveria ser morto. Então Ziba, temendo a sua vida, ele vai se apresentar a Saul dizendo: sou seu servo. Olha só, ele já com medo de morrer, ele se apresentou: sou Ziba, seu servo. E aí ele começa a apresentar Mefibosete da seguinte forma. Ele diz que o filho de Jonatas, Mefibosete, era aleijado e que ele estava em Lodebar, na casa de Maquir. E eu acredito que nesse momento a palavra dele foi dizendo assim: ele é um aleijado. E o costume também dizia que as pessoas aleijadas não poderiam estar juntos daqueles que não tinham nenhum tipo de problema, e muito menos sentar à mesa do rei. Imagina um aleijado sentar na mesa do rei. Então era essa forma com que Ziba chega apresentando. Ele diz: ele está em Lodebar, na casa de Maquir. Ou seja, ele está em Lodebar, no lugar do esquecimento, e também está na casa de Maquir, que é um outro pobre, um outro miserável, ou seja, 2 vezes miserável. Essa é a forma com que Ziba apresenta agora Mefibosete para Davi. E mais uma vez eu quero trazer uma reflexão na sua vida nesse dia. Muitas pessoas devem e podem até nesse momento estar falando mal de você, apresentando você como aquele que é um perdedor. Muitas pessoas devem estar acusando você agora nesse momento, ou até mesmo tramando nas suas costas, dizendo que você não tem valor algum, dizendo que você não há condições de, nesse mundo, nessa vida, ser alguém porque você é um perdedor. A história dos seus pais, a história de miséria, de pobreza, que por isso você também vai herdar isso, que você é um fracassado. Foi assim que Ziba fez naquele momento em que ele fala com Davi. Só que, meu amado, há algo muito esperançoso nessa palavra. Porque mesmo que as pessoas tentassem dizer para Davi, e muitos querem agora dizer que você não é nada, Deus tinha uma promessa. Deus tinha uma promessa para Mefibosete. E independente do que estão tramando contra a sua vida, Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Deus tem uma palavra liberada na sua vida, que você é mais que vencedor. É isso que a Bíblia diz. Só que muitos de nós ainda estão fazendo como Ziba, tentando falar e até mesmo estar recebendo uma palavra de maldição. E eu quero trazer à sua memória algo forte agora, porque Lodebar até então, como nós mesmos já ouvimos muitas vezes, é um lugar do esquecimento, é um lugar onde só tem as pessoas que são esquecidas, pessoas que não têm valor algum. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Lodebar não era um lugar de esquecimento. Pelo contrário. Lodebar era um lugar onde Deus guardou o príncipe. Olha só o que Deus quer falar com você nesse dia. Sim, porque se Deus te colocou nesse lugar aí, se aonde você está agora, se o lugar que você estava sofrendo, vivendo toda esses problemas, essa aflição, esse lugar não é simplesmente Lodebar, lugar de esquecimento, mas é um lugar onde Deus está guardando um príncipe, uma princesa. Porque foi nesse lugar, em Lodebar, que muitos dizem que é um lugar de esquecimento, que é onde Deus guardou e fez com que o príncipe fosse guardado e restaurado. Sim, porque teve alguém que cuidou dele. Olha só, a Bíblia diz no versículo 4 que ele estava em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. E quando se fala em Maquir, filho de Amiel, de repente você deve pensar assim: mas quem é Maquir? Se nós formos agora em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27, vai falar um pouquinho desse cara. E olha só o que esse cara fez. 2 Samuel 17, 27 vai dizer assim:
Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, por Maquir, olha só, por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram-lhe camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas, queijo para Davi e os que acompanhavam, pois disseram: vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos, depois da longa caminhada pelo deserto. Então eu quero te trazer à tua mente agora que Lodebar não é um lugar de esquecimento, não. Deus usou Maquir, um homem que não tinha os recursos necessários, que até então muitos dizem, mas que tinha o necessário para fazer com que Davi e seus companheiros fossem alimentados, descansassem e seguissem a viagem, seguissem a batalha. E foi esse mesmo Maquir que foi o líder, que foi o homem que fez com que Mefibosete fosse sustentado até o dia em que Deus, e eu quero que você lembre muito bem do que eu estou falando, Deus, Jesus Cristo, lembrou da promessa que tinha sobre a vida dele e o trouxe de volta. A Bíblia diz que agora Davi vai chamar Mefibosete em Lodebar. Lodebar não é um lugar de esquecimento, não, meu amado. Lodebar é um lugar que Deus te colocou para que Ele pudesse guardar você. O inimigo não tenta matar a todos? Ele não poderia, de repente, então matar Mefibosete? Sabe por que não fez isso? Porque ele estava guardado. Ele estava num lugar onde muitos dizem que é o lugar da desgraça, mas onde na verdade era o lugar da graça. Lodebar escondeu Mefibosete. Lodebar fez com que pessoas cuidassem de Mefibosete, até o momento em que o Deus novamente chama. Deus te permitiu até hoje você viver aonde você está vivendo e a fase que você está vivendo, passando, para que Ele pudesse te chamar. Mas Mefibosete só poderia valorizar estar na mesa do rei depois de ter vivido em Lodebar. Eu quero que você lembre de uma coisa. A palavra de Deus nos ensina e nos mostra claramente que Deus, quando Ele tem uma promessa para nós, Ele as cumpre. A Bíblia diz que Davi chama Mefibosete e esse homem agora ele vai sentar à mesa do rei. Sabe, meu amado, esses últimos dias eu tive sintomas de Covid, eu e minha esposa, e eu não posso dizer que tive Covid porque até então eu não fui diagnosticado com Covid, mas o médico disse que eu tive suspeitas. E todos os sintomas que essa maldita doença tem, eu tive. E o inimigo tenta pregar, assim como tentou pregar na vida de Mefibosete, quando ele tentou falar para Davi que já estava tudo acabado, que não ia vencer. Porque se nós olharmos a televisão hoje, não há mais esperança. As pessoas dizem que essa doença está matando, e de fato está, mas o que mais está matando com essa doença é a parte psicológica. O inimigo ele quer entrar com a dor, com a desesperança, ele quer trazer desgraça à sua mente, ele quer fazer com que você não pense em mais nada, apenas que você não consegue mais, que você vai desistir. E eu tenho 3 filhos especiais, então o medo maior não era eu e a minha esposa por ser adultos, de já ter uma vida de regrada em alimentação, enfim, mas eram os pequenos, mas mesmo assim nós confiamos no Senhor. E para a honra e glória do Senhor, nós passamos esses 14 dias em oração, em busca, em carinho, em ajuda. Pessoas da igreja, pessoas amigas nos ajudaram. E alguém vai dizer assim: ué, mas o senhor está falando disso de 14 dias de uma simples doença, que sim, que tem matado muitos, que tem devastado famílias. Mas Deus tinha uma promessa. E novamente eu estou aqui, sentado à mesa do rei. Sabe por quê?
porque hoje eu estou mais uma vez podendo ministrar a palavra do Senhor para você, podendo mais uma vez sentar diante do Senhor e agradecer a esse banquete maravilhoso. E hoje eu quero que você entenda isso. De repente você possa ter se sentido como um Mefibosete. E muitos já ministraram que tentaram quebrar as pernas de Mefibosete. De repente você esteja aleijado sim hoje, não somente fisicamente ou espiritualmente. De repente você esteja aleijado espiritualmente, de repente você esteja sem esperança, mas eu quero dizer para você que você é filho do rei. Mefibosete, ele era neto de um falecido rei. E ele tinha uma herança, uma árvore genealógica que dizia que ele pertencia à família real. E eu quero dizer que você faz parte e pertence à família de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nada é mais forte e mais precioso do que Jesus Cristo na nossa terra. Vão tentar paralisar você, vão tentar dizer que você não tem mais condições, vão dizer que os seus sonhos são sonhos em vão, vão falar para você que você é fraco, vão tentar fazer você desistir, paralisar a sua fé e até mesmo acabar com os seus sonhos. Mas eu quero decidir nessa noite, enfim, nesse momento que você está diante dessa tela, ouvindo essa mensagem, que o Senhor preparou algo maravilhoso para a sua vida, que chama-se a mesa do rei. Sabe, eu sei que você já deve ter ouvido aquele louvor: eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Esse louvor, no momento que eu ouvi ele algumas primeiras vezes, na primeira vez que eu ouvi ele e continuei ouvindo outras vezes, eu não entendi. Como assim eu não trouxe nada para a mesa? Apenas uma fome e uma sede. Como é que eu vou chegar na mesa do rei e não vou trazer nada? Apenas vontade de comer, de beber. E de fato é isso. Deus não espera que você traga nada para a mesa. Porque nessa mesa que Ele te oferece hoje é uma mesa que tem tudo que é necessário para você se fartar e ser liberto, curado e restaurado. A mesa do rei, ela te oferece um dos maiores banquetes espirituais, de alegria, de saciedade. É uma mesa que te faz entender o que é o perdão. É uma mesa que te faz saber quem você é. Porque sentar à mesa do rei são para poucos? São. Mas são poucos que escolhem estar na mesa do rei. Porque Deus já te escolheu antes. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu primeiro. Então Ele já escolheu você, Ele já tem uma promessa para a sua vida. E olha bem como Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, quebra todos os protocolos. A Bíblia vai nos ensinar, estudos vão nos ensinar, que um aleijado não poderia estar sentando à mesa do rei, porque isso era um costume. Só que Deus quebra todos os protocolos. Os religiosos não querem que você se chegue a Deus. Os religiosos não querem permitir que você ame a Deus, mesmo usando seu brinco, mesmo você tendo tatuagem. Eu tenho tatuagem, sou pastor, mas eu tive um passado e as pessoas não entendem isso. Mesmo que você esteja aí com uma roupa preta, mesmo que você, enfim, use o costume, mas que o seu coração esteja vestido da veste branca, de amor, de misericórdia, de graça, de fé. E aí, meu amado, tudo isso que você ou que outros julgam ser errado, o Espírito Santo vai ajudar você a retirar tudo isso. Tem muitas pessoas que não querem ir para Cristo hoje porque elas já foram condenadas pelas outras pessoas e acabaram elas mesmas se condenando. Pensaram ser um Mefibosete esquecido em Lodebar e não entenderam que eram Mefibosetes guardados pelo Senhor em Lodebar. Lodebar não é um lugar de esquecimento. Lodebar é um lugar que o Senhor guardou você. E você, como um príncipe, como uma princesa de Deus, eu quero dizer para você que Deus quer cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Primeiro é te chamando, saia de Lodebar. Agora. Primeiro, Ele te guarda lá, fique lá.
Seja guardado lá, porque Deus tem pessoas que vai usar para te abençoar, para guardar você, para alimentar você. E eu não estou falando que você não vai precisar trabalhar, não. Não é esse tipo de alimentos, você ficar guardado, sentado ali, as pessoas fazerem isso para você. E pode até ser que aconteça. Nesse momento que eu fiquei isolado, esses 14 dias, Deus me guardou, me alimentou e usou pessoas para me ajudar. Mas agora eu estou curado e eu estou trabalhando. Estou aqui no meu caminhão, daqui a pouquinho eu vou descarregar, mas antes disso eu vou trazer um alimento espiritual para a sua vida. Mas eu me alimentei muito antes, porque eu sei que Deus tem uma promessa na minha e na sua vida. Eu quero que Deus abençoe você nesse dia. Eu quero que você se encha da graça do Senhor. Eu vinha vindo, e nesse tempo que eu vinha conversando com um colega, e ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu tive momentos muito difíceis na minha vida. E eu não consegui enxergar Deus nesses momentos. E até então, nesse momento que ele estava falando comigo, ele conseguiu me mostrar e me dizer que não valia a pena viver essas aflições todas. Porque se era para viver aflição, então que a gente vivesse do lado de fora, sem Cristo. E aí eu disse assim: pois é, meu filho, mas é nesse lugar de Lodebar que você está aí hoje. Que Deus está te guardando. Que Ele não permitiu que o inimigo matasse você, para Ele cumprir a promessa dele na sua vida hoje. E depois de muita conversa, ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu quero voltar para Jesus. Porque esse Lodebar que me disseram não corresponde ao lugar que Deus preparou para mim. Porque mesmo com aflições, meu amado, Deus não permitiu que você saísse do plano que Ele tem para você. Salmo 118, 18 diz: Deus me castigou, mas não a ponto de morrer. Forte esse versículo. Deus me castigou, mas não a ponto de morrer. E se Ele não permitiu que você morresse, significa que Ele ainda tem coisas maravilhosas para entregar em suas mãos. É uma palavra de esperança hoje. É uma palavra de fé. Porque você tem que acreditar que esse Lodebar não vai matar você. Pelo contrário, Ele vai te guardar. Assim como Deus, o próprio Jesus Cristo falou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que venha o Consolador, porque vocês têm que receber poder aí. Depois vocês saem e fazem o que tem que ser feito. Sejam a igreja que eu espero. Mas eles tiveram que ficar em Jerusalém, recebendo poder, sendo doutrinados, sendo guardados, sendo alimentados, sendo experimentados, porque eles ficaram 40 dias com um homem, o verdadeiro homem, o Filho do homem. E eles foram ministrados por Jesus, para depois sim eles seguirem a viagem. E essa viagem é uma viagem que vale muito a pena. É a viagem da esperança, é a viagem das boas novas. E eu estou fazendo a minha viagem hoje. Eu estou levando a você a mensagem de Jesus Cristo para a sua vida. Que Deus abençoe você. Que você lembre que Deus tem uma promessa na sua vida e ela vai se cumprir. Até porque, meu amado, Deus não se agrada, a Bíblia diz que Ele não se agrada com a morte do ímpio, que Ele não se agrada com a minha e a sua morte. Antes Ele espera que nós venhamos nos arrepender e sejamos totalmente dele. Deus abençoe seu dia. Que a palavra do Senhor seja viva e faça morada no seu coração. Eu quero agradecer a oportunidade de ter entrado na sua casa hoje. Eu quero agradecer a oportunidade de ter sido, nesses 25, 30 minutos, um instrumento do Senhor na sua vida. Eu sei que de repente, nesse momento, eu acredito, porque Deus ministrou isso no meu coração, você já estava a ponto de desistir. Ou na verdade você já tinha até desistido, porque você não aguentava mais tanta aflição, tanto problema, tanta dor. É porque você não entendia que Deus estava te guardando.
Venha sentar na mesa do rei. Deus te convida nessa noite, nesse dia, a você fazer parte desse banquete. Mefibosete, a Bíblia chamou ele de Mefibosete, mas a você hoje Deus chama pelo nome. João, Marcos, Ana, Paula, Maria, enfim, Deus te chama pelo nome. Venha sentar na mesa do rei e fazer parte desse banquete. Lembre-se, você não precisa levar nada para a mesa, apenas a fome e a sede de estar junto com o rei. Fome e sede de justiça, de amor, de graça. Que Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus.